Fala, torcedor tricolor, fala Jason, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje nós vamos falar sobre mais uma vitória no Campeonato Brasileiro do São Paulo, pessoal. São Paulo acabou de vencer o Vitória jogando no Morumbi. São Paulo no Brasileiro com essa sequência absurda aí de 5 vitórias. Fazia tempo que o São Paulo não tinha uma performance no Campeonato Brasileiro igual essa performance que o time vem tendo sob o comando do Crespo. Tá? Hoje o jogo começou um pouco tenso porque o São Paulo veio, né, de uma eliminação precoce na Copa do Brasil, onde teve situações individuais impactaram diretamente na eliminação, né? Mas coletivamente o time está bem, tanto que o time vem vencendo os seus confrontos dentro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. É muito difícil você ter 5 vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Fato esse que fez com que o São Paulo chegasse a pontuação de 28 pontos. Hoje o São Paulo está na sétima colocação. Tem alguns jogos para acontecer, tem jogo acontecendo agora, tem jogo para acontecer amanhã e pode mudar essa alteração. O São Paulo pode terminar até em sexto na posição aí no final da rodada, tá? Então isso representa um trabalho bacana que o Crespo vem fazendo, né? E projetando, aí com essa vitória a gente consegue projetar um jogo interessante na próxima terça-feira, que é Copa Libertadores, né? Que é contra o Atlético Nacional, o primeiro jogo lá. O jogo de hoje, o São Paulo, no primeiro tempo, começou aquele jogo difícil, o São Paulo começou pressionando, mas logo em seguida o Vitória teve algumas oportunidades, tanto que o Vitória teve um chute no gol, mas teve 5 finalizações, né? O Rafael, como sempre, fazendo defesas pontuais ali. São Paulo vencendo de 2-0, Rafael não tomando gol, importante, tá? Ainda mais agora com a ausência do Arboleda, o trio de zaga ali formado pelo Alan Franco, Ferrarese e o Sabino foram muito bem hoje, tá? Ah, você vai falar, beleza, foi muito bem, mas jogou contra o Vitória, um time que faz anos que não ganha do São Paulo no Morumbi, um time que não tem vitórias fora de casa, mas pessoal, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro. Não é normal um time vencer tantos jogos seguidos dentro do Campeonato Brasileiro. Tanto que hoje o São Paulo, com 28 pontos, ele começa a olhar para a parte de cima. Tudo bem, hoje o líder, agora, nesse exato momento que eu estou verificando aqui, o Flamengo tem 40 pontos, o São Paulo tem 28. São 12 pontos de diferença. E aí são 4 rodadas, né? 4 vitórias a mais que o São Paulo tem que ter e o Flamengo perder 4 jogos seguidos para que o São Paulo consiga igualar a liderança. Mas o foco do São Paulo não é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele vem servindo para quê? Para preparar o time, para separar o joio do trigo, né? Como é que a gente pode dizer dessa forma? Tanto que na Copa do Brasil, com a eliminação, ficou claro que o São Paulo não pode contar com um goleiro que contava, tanto que foi até já transferido para o Juventude. Então, de certa forma, foi alguma coisa positiva se deu mediante aquela eliminação. A gente conseguiu falar, ó, o Jandrei não tem condição de ser o substituto imediato do São Paulo, tanto que ele já foi emprestado para o Juventude. Agora o São Paulo tem um goleiro da base, que eu esqueci o nome dele, se você souber o nome dele, comenta aqui, mas é um goleiro muito alto, é um goleiro que ele tem uma ótima altura, e hoje em dia isso é primordial para o goleiro, estatura, tá? Ainda mais agora que os jogadores são mais altos, enfim, o jogo mudou, então o goleiro ele tem que saber jogar com o pé e tem que ter uma altura legal para ele dar aquela tranquilidade para a defesa, tá? Falando do time que venceu, né, a partida de hoje, falando do trio de zaga, né, que foi muito bem, hoje teve a estreia como titular do lateral direito Mike. Foi uma estreia ali como titular, na minha opinião, discreta.
ele estava visivelmente nervoso, mas não comprometeu. É um lateral que ele tem um histórico muito bacana na base do São Paulo, então isso faz com que ele tenha uma identificação muito grande com a instituição, né? E com certeza ele vai entregar, ele tem muito a entregar para o time profissional, porque ele já entregou para os times de idades inferiores, né? E o meio de campo nosso ali foi perfeito. Bobadilha se apresenta muito, tanto que ele finalizou várias vezes e fez o gol no primeiro tempo, depois de uma jogada de triangulação ali perfeita, de aproximação entre os jogadores, o Rodriguinho, o Ferreirinha, e aí o Bobadilha aparecendo, finalizando mais uma vez, chegando de trás, né? Então o São Paulo vem mostrando uma evolução muito grande sobre o comando do Crespo. Teve também uma ótima performance do lateral esquerdo nosso, o Enzo Dias, mais uma vez ele está mostrando-se muita vontade, muita raça, né? E a disputa ali entre ele e o Wendel é uma disputa muito acirrada, mas o Enzo Dias, na minha opinião, ele leva uma pequena vantagem nessa disputa, não só porque o Wendel se machucou, apesar que o Wendel ele vem num grande momento desde a vitória contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, e ele não teve uma sequência que ele se machucou, mas o nível da lateral esquerda não caiu. Tanto que o Enzo Dias, ele é o responsável pelas bolas paradas, ele é o responsável pelos cruzamentos, pelas bolas alçadas na área. Então ele bate muito bem e isso é muito bacana, tá? Rodriguinho fez outra partida também, na minha opinião, muito boa. Ele foi muito elogiado pelo Ricardinho, né? O Ricardinho que estava comentando o jogo no Sport TV. O Ricardinho entende muito da posição, jogou muita bola, era um camisa 10 ali. Ele jogava com a 11, né? A 11 ele jogava, depois ele jogou com a 10 no São Paulo. Ele é um meio de campo muito inteligente, né? O Ricardinho não era aquele cara rápido, aquele cara de velocidade. Ele era aquele cara muito inteligente. E ele elogiar o Rodriguinho, e nós vimos o jogo do Rodriguinho. O Rodriguinho jogou muita bola e realmente ele vem se destacando, tá? Se eu não me engano, quem subiu o Rodriguinho para o profissional foi o Crespo lá na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo. Inclusive o Crespo comentou isso daí, tá? Falando de jogadores que brilhou com o Crespo na primeira passagem e estão tendo espaço agora, o Luan é um jogador que merece ser mencionado nesse vídeo, tá? O Luan entrou com muita vontade, muita dedicação ali. Se ele continuar jogando desse jeito, dificilmente ele não será aproveitado, porque assim, o problema do Luan ali é que ele disputa posição hoje com dois jogadores que são indiscutíveis no São Paulo, né? Bobadilha e o Marco Antônio. Porém, o Luan, se ele continuar jogando da forma como ele jogou esse segundo tempo, ele com certeza ele será aproveitado e será muito útil para o time do São Paulo, porque hoje ele entrou com uma vontade surreal. Eu até achei que ele ia fazer um gol hoje, porque ele chegou a jogar pelo Vitória, né? E aí eu pensei, pô, será que vai ter lei do ex? Mas eu não fiz uma fezinha no gol do Luan, porque eu falei, mano, o Luan é volantão. Se fosse atacante, beleza. Mas enfim, o mais importante que o São Paulo venceu. No finalzinho aí teve o gol do Sabinão, né? O Sabinão da massa fez um gol ali aproveitando depois de um cruzamento do Enzo Dias, que procurou o Lucas, tá? Que teve o retorno do Lucas hoje, muito bem. Não, eu acho que ele não se machucou, né? Tem que olhar lá se ele se machucou ou não, misericórdia. Eu acho que ele não se machucou, então o Enzo Dias cruzou em direção ao Lucas, aí a bola sobrou pro Ferrarese, que ele chutou forte cruzado, sabe não? A bola ia pro Luciano, só que se vai pro Luciano, eu acho que o Luciano estava impedido, o Sabinão guardou o gol, conferiu ali muito bem. O Luciano fez uma partida, entrou no segundo tempo, né? Fez uma partida muito boa, ele entrou muito bem, o Luciano está vivendo uma grande fase. O time começou com o Ferreirinha, só para finalizar ali a análise dos jogadores, começou com o Ferreirinha e com o André Silva. O André Silva, ele tentou finalizar ali, mas não conseguiu. Cara, assim, na minha opinião, o André Silva, ele é um bom jogador, mas ele não tem
pegada para ser o titular do São Paulo, sabe? Ele faz alguns gols, mas eu acho que o São Paulo precisava contratar, ou na hora que tiver com o Lucas 100%, com o Luciano, com o Oscar, o Tapia aí, que já fez gol, esse Dineno aí, Dineno, nem sei se é o nome dele, se é esse mesmo, se eu errei, me perdoe, mas eu acho que o São Paulo precisava de um cara ali para ser tipo o 9, sabe? Porque o Luciano, querendo ou não, ele não é um centroavante, o André Silva não tá fazendo um papel do centroavante, mas enfim, o São Paulo está muito bem, tá? Dentro do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem tudo para não sair derrotado no jogo de ida contra o Atlético Nacional na Copa Libertadores. O que você achou da performance do São Paulo, Tricolor? O que você achou? Comente aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.